O altar estava coberto de rosas brancas, centenas delas dispostas com aquele cuidado excessivo que as pessoas usam quando tentam fazer o perfeito ocupar o lugar do verdadeiro. Tudo estava no lugar, tudo estava exatamente como deveria estar, menos Ana. Ela estava de pé ao lado do corredor, a alguns metros do início da caminhada que mudaria tudo, e seus dedos apertavam o buquê com uma força que ela mesma não percebia. As flores começavam a dobrar levemente sob a pressão. A madrinha mais próxima disse algo em voz baixa, algo sobre respirar, sobre como ela estava linda, sobre como seria lindo. Mas as palavras chegaram até Ana como chegam os sons quando a mente está em outro lugar. Ela acenou com a cabeça, sorriu, fez o que precisava ser feito. Por dentro havia uma coisa que ela não conseguia nomear. Não era exatamente medo, ou talvez fosse, mas não o tipo que se resolve com uma respiração funda. Era um desconforto que residia mais fundo, como a sensação física de estar andando numa direção errada sem conseguir identificar o momento em que havia desviado do caminho. Ela havia aprendido nos últimos 5 anos a ignorar aquela sensação. Havia aprendido a dobrar, a ajustar, a aceitar que algumas coisas simplesmente não voltam e que a vida precisava continuar mesmo assim. Liam era um bom homem. Ela repetia isso para si mesma como quem repete uma oração antes de dormir. Não porque duvide, mas porque precisa do ritual para acreditar. Ele havia estado ali quando tudo desmoronou. Havia segurado seus pedaços quando ela não conseguia mais fazer isso sozinha. Havia merecido, de alguma forma que ela ainda tentava entender completamente, a chance que ela estava prestes a lhe dar. O órgão começou a tocar. Ana deu o primeiro passo no corredor e sentiu os olhares dos convidados convergirem para ela como uma maré. Rostos conhecidos, rostos que ela amava. Rostos que haviam estado presentes durante o luto e que agora estavam aqui, tentando mostrar que a alegria também era possível. Ela caminhou com a postura que havia ensaiado, sem perceber. Ombros erguidos, queixo levemente elevado, o sorriso que vinha de um lugar que não era falso, mas também não era inteiro. Liam esperava no altar. Ele estava impecável no terno azul escuro. Os ombros largos, os olhos voltados para ela, com uma expressão de quem está vendo exatamente o que sempre quis. Ana chegou até ele. Ele pegou sua mão livre e ela deixou. O padre começou a falar. As palavras se sucediam, com a cadência familiar das cerimônias. Promessas, fidelidade, para sempre. E Ana ouvia cada uma delas como quem ouve a chuva do lado de fora quando está dentro de casa. Presente e distante ao mesmo tempo. Ela olhou para o rosto de Liam e tentou encontrar ali a paz que deveria existir naquele momento. Tentou se lembrar de que ele havia merecido cada dia que tinham construído juntos. Tentou. Foi então que ouviu o murmúrio. Começou no fundo da igreja. Um som baixo, confuso, como quando muitas pessoas percebem a mesma coisa ao mesmo tempo e nenhuma sabe bem o que dizer. Ana não virou de imediato. O padre continuou por mais alguns segundos, mas sua voz foi perdendo convicção, os olhos indo para além dela, para algum ponto na entrada da nave. Liam enrijeceu. Foi um movimento pequeno, quase imperceptível, os ombros subindo levemente, a mandíbula se fechando. Mas Ana sentiu porque estava com a mão na dele. Ela se virou. As portas da igreja estavam abertas. A luz do sol da tarde entrava em diagonal pela abertura, criando um contraluz que tornava difícil distinguir a figura no primeiro segundo. Mas havia alguém ali, um homem numa cadeira de rodas, empurrada por um enfermeiro de uniforme verde, parado no exato centro do portal, como se não tivesse certeza se podia ou devia avançar. O murmúrio cresceu. Ana não conseguia respirar. Havia algo naquela silhueta, naquela forma, dos ombros mesmo curvados, naquele ângulo da cabeça levemente inclinada para o lado, um gesto tão específico, tão completamente daquele homem, que nenhuma outra explicação era possível.
O buquê escorregou dos seus dedos sem que ela percebesse. As flores brancas se espalharam sobre o tapete vermelho com um silêncio que pareceu enorme. A luz deslocou-se. O rosto ficou visível e o mundo de Ana parou. Queridos ouvintes, hoje eu trouxe uma história um pouco diferente das que estão acostumados a ouvir neste canal. Peço que comentem aqui se estão gostando e que curtam o vídeo se gostarem dela. Quero enviar um abraço carinhoso para Marlene Sanches e Adelaide Caires, lá de São Paulo, capital, e para Ana Rita, lá de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Vocês fazem toda a diferença aqui no canal Histórias Emocionantes para Ouvir. Agora, antes de contar quem apareceu naquela porta da igreja, preciso voltar um pouco no tempo. Fred tinha 25 anos, quando entrou no café onde Ana trabalhava aos sábados de manhã. Não foi exatamente por acaso. O irmão mais novo, Liam, havia provocado, dizendo que ele não teria coragem de falar com a atendente de cabelos cacheados atrás do balcão. Fred aceitou o desafio só para perder de propósito. Ana lembrava bem daquele dia. Fred pediu um café simples e, com um sorriso sério demais para ser levado a sério, comentou algo sobre o café ficar melhor quando servido com um sorriso. Ela respondeu à altura e a gargalhada dele encheu o lugar. Foi ali que tudo começou. O amor entre eles não veio como um impacto, mas como uma construção tranquila. Gostavam de quem eram juntos. Quando Fred a pediu em casamento, não houve cenário especial. Estavam na cozinha, fazendo omelete num domingo qualquer, quando ele disse que queria passar todos os domingos da vida ao lado dela. Ana disse sim, antes que ele terminasse. Liam sempre esteve por perto, observando com admiração silenciosa. Amava o irmão e, sem perceber, invejava a leveza dele. A forma como Ana o olhava, como se o mundo tivesse encontrado um ponto seguro. 3 meses antes do casamento, veio a convocação militar. Fred já era veterano. Liam havia se alistado para seguir seus passos. Na noite em que Fred contou a Ana, ela chorou até o amanhecer. Ele prometeu voltar. Ela se agarrou a essa promessa como quem se agarra à vida. A notícia da morte não veio por um oficial, mas por Liam. Ele apareceu na porta, abatido, e contou que Fred havia morrido numa explosão. Descreveu tudo com detalhes suficientes para não deixar espaço para a esperança. Ana desabou. E ali, naquele abraço, começou um luto que mudaria sua vida. Os meses seguintes foram vazios. Ana vivia no automático, reaprendendo todos os dias que Fred não voltaria. Liam passou a aparecer com frequência, oferecendo ajuda, companhia, cuidado. Com o tempo, sua presença se tornou o único ponto estável em meio ao caos. Exausta da solidão, Ana aceitou tentar algo com ele, não por amor, mas por sobrevivência. O que ela não sabia era a verdade. Fred não morrera. No campo de batalha, ele se jogara sobre um explosivo para salvar o pelotão. Inclusive Liam. Gravemente ferido, foi capturado pela milícia inimiga. Liam viu, e mesmo assim disse ao comando que o irmão havia morrido. A mentira lhe rendeu uma medalha e uma culpa que ele escondeu por anos. Fred passou 5 anos em cativeiro, um tempo sem medida, feito de fome, dor e isolamento. O que o manteve vivo foi a própria teimosia. E uma fotografia de Ana, escondida na sola da bota, dobrada até quase se desfazer. Ele a olhava nos momentos mais escuros e repetia o nome dela em silêncio, como uma promessa. Eu vou voltar. De volta à igreja, onde o tempo havia parado sobre o tapete vermelho e as rosas brancas. Ana estava parada no corredor com o buquê caído a seus pés e os olhos fixos no homem na cadeira de rodas. Ele havia envelhecido. É claro que havia, 5 anos são 5 anos, e o que estava naquele rosto era mais do que o tempo. Era o que o tempo faz quando não é gentil. As maçãs do rosto mais marcadas, os olhos com uma profundidade diferente, o corpo mais magro do que deveria estar. Mas era ele. Era completamente, inegavelmente, Fred. Fred.
A palavra saiu de Ana, como sai o ar de quem emergiu debaixo d'água, de uma vez, com um som que era ao mesmo tempo alívio e espanto e dor. Ela deu um passo, depois outro. Liam agarrou seu braço. Ana! A voz dele saiu tensa, baixa, com a urgência de quem está tentando conter alguma coisa que já escapou do controle. 2 dos padrinhos se moveram ao mesmo tempo e colocaram as mãos nos ombros de Liam com uma firmeza calma que não precisava de palavras. Ele não avançou. Ana correu. Não correu da maneira das histórias, onde tudo é bonito e coordenado. Correu da maneira real, com o vestido atrapalhando os pés e os saltos ressoando alto no piso de pedra e a respiração fora de ritmo. Os convidados abriam passagem instintivamente, como faz a água quando alguma coisa a atravessa com força suficiente. Ela chegou até Fred e ajoelhou-se na altura da cadeira de rodas e colocou as 2 mãos no rosto dele com uma delicadeza que destoava da corrida que havia feito para chegar até ali. Fred. Dessa vez não era espanto, era confirmação, era chegada. Ele cobriu as mãos dela com as suas, mãos que tremiam levemente, mãos que carregavam os sinais do que havia vivido, mãos que ainda sabiam exatamente como segurar as dela. Estou aqui, disse ele, com uma voz que havia ficado mais baixa, mais rouca, mas que ainda tinha o mesmo ponto fixo que Ana havia guardado na memória durante 5 anos. Desculpa demorar tanto. Ana chorou. Não tentou não chorar. Não havia razão nenhuma para isso. Atrás deles, na direção do altar, o silêncio da igreja tinha uma textura particular. O silêncio de 200 pessoas que estão processando, ao mesmo tempo, uma informação que muda o sentido de tudo o que pensavam saber. Liam estava parado no altar, com uma expressão que Ana viu de relance ao se levantar. Não era surpresa. Era o rosto de alguém que sabia que este momento viria e havia vivido 5 anos esperando por ele. Você sabia. Não era uma pergunta. Era Fred, que havia se virado para o irmão com uma calma que custava mais do que qualquer grito. Você estava lá. Você me viu ser carregado com vida. E depois veio até Ana contar que eu havia morrido. Liam não respondeu de imediato. O silêncio que ele deixou durou tempo suficiente para ser uma confissão. Eu pensei, começou ele, e depois parou, porque não havia versão daquela frase que chegasse a algum lugar defensável. Eu achei que você não sobreviveria. Achei que o que eu disse ao comando e a Ana não mudaria nada. Que você já estava, mas eu não estava. A voz de Fred era baixa, quase calma. Uma calma que custava mais do que qualquer explosão. Você recebeu uma medalha com base naquele depoimento. Vieste até Ana. Contaste a ela que eu havia morrido, olhando nos olhos dela. E depois ficaste. Um padre ao fundo disse algo em voz baixa. Alguém entre os convidados chorava. O enfermeiro ao lado da cadeira de rodas olhava para o chão com a discrição de quem sabe que não é personagem desta cena. Liam olhou para Ana, e foi naquele olhar, não o de quem perdeu algo, mas o de quem sempre soube que o que tinha não era seu, que ela entendeu completamente. O cuidado havia sido real, a presença havia sido real, mas havia sido construída sobre uma fundação que ele havia colocado deliberadamente, sabendo o que havia debaixo dela. Cada visita, cada noite que ficou na sala enquanto ela chorava, cada passo que os havia aproximado, tudo isso havia começado numa mentira que ele mesmo havia pronunciado, de pé, na porta do seu apartamento, com o uniforme ainda no corpo e os olhos que não paravam num lugar só. Eu preciso que você saia, disse Ana. A voz não tremia. Agora. Liam foi. Não porque não pudesse argumentar. Havia coisas que poderiam ter sido ditas talvez em outro momento e em outro lugar. Mas havia uma sala cheia de pessoas que sabiam o que sabiam. E havia um irmão em frente a ele que havia sobrevivido ao que havia sobrevivido. E havia um limite para o que a negação consegue sustentar quando a verdade está de pé na sua frente numa cadeira de rodas. Os dias que se seguiram foram difíceis de um jeito que nenhuma das histórias de amor costuma incluir.
Fred foi transferido para um hospital civil, onde a equipe médica ficou responsável pela reabilitação. As pernas haviam sido comprometidas não pela explosão original, mas por lesões acumuladas durante o cativeiro, por infecções que não haviam sido tratadas, por meses sem movimento adequado. Os médicos foram cautelosos com os prognósticos. Fred não foi. Ana estava lá todos os dias, não com a presença heróica das histórias. Estava lá com café que às vezes esfriava, porque ela adormecia na cadeira ao lado da cama dele, com conversas que às vezes eram sobre o futuro e às vezes eram sobre nada em particular, com o silêncio que eles dois sempre souberam compartilhar. Havia coisas que precisavam ser ditas, perguntas sobre os 5 anos de distância, dores que não tinham saída simples. Eles as foram abrindo aos poucos, como se abre uma janela que ficou fechada por muito tempo. Com cuidado, porque o ar que entra pode ser frio, mas o sufocamento é pior. Liam foi afastado do serviço militar enquanto a investigação corria. As autoridades tomaram o depoimento de Fred, confrontaram com os registros, localizaram outros membros do pelotão que haviam sobrevivido e confirmaram a sequência real dos eventos. Fred havia protegido o grupo, havia sido capturado com vida, e o depoimento de Liam ao comando havia sido deliberadamente falso. A medalha foi recolhida. O processo seguiu seu curso com a impessoalidade lenta e inevitável das instituições, quando a verdade já não pode ser negada. Havia uma parte de Ana que sentia algo próximo de pena. Não do que Liam havia feito, mas de quem ele havia precisado ser para fazê-lo. Mas pena não era o mesmo que perdão. E perdão, quando viesse, viria no seu tempo. 3 meses após a cena na igreja, numa tarde de sexta-feira, sem nenhuma razão especial para ser memorável, Fred deu os primeiros passos. Foram 4 passos. Apoiado no corrimão da sala de fisioterapia, com o fisioterapeuta ao lado e Ana na frente, ela havia insistido em estar na frente, não atrás, porque queria ser o ponto para onde ele caminhava. Fred Martins andou. 4 passos curtos, lentos, que custaram o esforço visível de todo o corpo. Quando chegou à mão estendida de Ana, ficou parado por um momento, recuperando o fôlego com aquela expressão de quem acabou de confirmar alguma coisa que havia apostado consigo mesmo. Então ergueu os olhos para ela. "Te falei que voltava", disse ele. Ana riu. Era o mesmo riso de sempre. Aquele que Fred havia jurado num café de sábado há mais de 6 anos que era a coisa mais bonita que havia ouvido na vida. O casamento aconteceu 6 meses depois. Não havia rosas brancas em excesso, não havia decoração elaborada. Havia uma tarde de domingo no quintal da casa dos pais de Ana, com as pessoas que importavam, com uma mesa de doces que ela própria havia ajudado a preparar na véspera e com Fred de pé, sem apoio, com o terno um pouco largo, porque o corpo ainda estava recuperando o peso que havia perdido, mas de pé, ao lado do padre que havia concordado em celebrar a cerimônia no quintal de uma casa. Quando o padre perguntou se ela o aceitava, Ana disse sim, da mesma maneira que havia dito naquela cozinha anos antes de tudo, antes da guerra e da perda e do luto e dos 5 anos de uma vida que havia precisado ser reconstruída sem o centro que a definia. Disse sim, como quem volta para casa depois de uma viagem longa demais. Nos anos que se seguiram, a vida que construíram tinha a textura das coisas que foram testadas. Não era uma vida fácil, no sentido de ser uma vida sem peso. Fred carregaria para sempre as marcas do que havia vivido, físicas e outras, e havia dias em que o passado chegava sem avisar e precisava ser atravessado. Mas havia também as manhãs de domingo com o omelete, retomadas com a seriedade de um ritual sagrado. Havia o filho que chegou 2 anos depois do casamento, que Fred segurou no hospital com as mãos que haviam aprendido a tremer e depois pararam, e que olhou com uma expressão de espanto silencioso, como quem está vendo, pela primeira vez, a razão pela qual havia insistido em sobreviver,
Havia o segundo filho, 3 anos depois, que nasceu com os olhos escuros de Ana e o sorriso que Fred reconheceu como o da fotografia dobrada na sola da bota. Havia a vida, não a vida que haviam planejado, porque aquela havia sido interrompida e não podia ser simplesmente retomada no ponto em que parou, mas uma vida nova, construída sobre o que havia resistido. O amor que havia sobrevivido a 5 anos de silêncio e a suposição da morte, e a convicção de Fred de que enquanto houvesse uma razão para continuar era a única opção. Em certas tardes de sábado, quando as crianças dormiam a sesta e a casa ficava quieta, Ana e Fred ficavam na varanda com um café entre eles e o silêncio que sempre souberam compartilhar. Ela às vezes pensava no quanto havia estado perto de uma vida completamente diferente, quanto havia sido milímetros, semanas, as portas daquela igreja se abrindo no momento exato em que ainda havia tempo. Pensava nisso sem o peso de antes, mas com a gratidão de quem percebe, tarde, mas não tarde demais, o tamanho do que quase perdeu. Fred, nesses momentos, segurava a mão dela com a mesma firmeza de sempre, como quem sabe exatamente o valor do que está segurando, como alguém que passou 5 anos guardando uma fotografia dobrada na sola de uma bota e que aprendeu, melhor do que qualquer pessoa que ele conhecia, que algumas coisas não se larga. E assim eles ficavam, juntos, reais, inteiros da maneira que só se pode ser quando se sobreviveu ao que precisava ser sobrevivido, enquanto o sol descia e a tarde ia virando noite com aquela delicadeza tranquila das coisas que não têm pressa. Alguns amores não são destruídos pelo tempo, são apenas testados por ele, e os que resistem ficam para sempre. Queridos ouvintes, se essa história tocou o seu coração, deixe aqui nos comentários o que você sentiu ao ouvir. Sua mensagem é muito importante. Se você gostou, curta este vídeo e compartilhe com alguém que também precise de esperança hoje. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para continuar acompanhando histórias que inspiram, emocionam e fortalecem a nossa fé na vida. Muito obrigado por estar aqui comigo até o final. Fiquem com Deus e até a próxima.